Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês, irmãos? Queridos, mais uma vez agradeço essa imensa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor para nos edificar, para nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém, queridos? Irmãos, o tema da mensagem de hoje é Jesus perante a dor. Jesus perante a dor. Este é o tema. Irmãos, de uns tempos para cá, né? Não é novidade, todos estão vendo, acompanhando as notícias diárias, né? E um pouquinho mais para trás, né? As notícias falavam, morreu 200 pessoas por dia no Brasil, né? Morreram 200 pessoas por dia, depois 300 pessoas por dia, 500 pessoas por dia, 800 pessoas por dia, e teve casos de 1.000 pessoas por dia. E de uns tempos para cá, 3.000 pessoas por dia estão indo embora. 3.000 pessoas, 3.000 mortes por dia. E eu perguntei, né? Eu perguntei para minha esposa, por que Deus está permitindo de tudo isso acontecer? De tantas mortes, de tanto sofrimento no mundo, por que Deus está permitindo disto acontecer? Eu perguntei para minha esposa. E ela não me respondeu, ela fez uma outra pergunta em cima da minha pergunta, né? Ela falou assim: é verdade que todos têm a sua hora? Aí eu respondi, eu creio e acredito que Deus sabe a hora, né? Sabe o momento e a hora de todos partirmos, né? Só que eu fiquei com esses questionamentos, nessas perguntas que eu acredito que muitos fazem, né, para Deus, né? Aonde está Deus? Por que Deus permite disso acontecer? São tanto sofrimento no mundo, muitas pessoas sofrendo. Cadê Deus? Aonde está Deus? Então eu não sou diferente. Fiquei esses questionamentos, né, com Deus, fiquei perguntando por que de tudo isso, de tantas mortes, né, por causa desse vírus aí. E Deus me fez lembrar, irmãos, desta passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Vamos ler do versículo 16 ao 20. Marcos 15, do versículo 16 ao 20. Vamos à leitura. 16. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. 17. E vestiram-lhe de púrpura, e tecendo uma coroa de espinha, lhe puseram na cabeça. 18. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus. 19. E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e posto de joelhos, o adoraram. 20. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de crucificarem. Então, irmãos, somente até aqui, tá? Os soldados levaram Jesus ali, né, para o julgamento ali, né? Eles levaram Jesus ali para uma audiência, né? E ali os soldados, eles, naqueles momentos ali, todos conhecem essa história, eu não vou me aprofundar muito, porque todos já conhecem essa história de Jesus, desse sofrimento, dessa dor que ele passou, né? Então os soldados ali, eles acabaram ficando, zombaram de Cristo, né? Ficou falando, rei dos judeus, cuspiram nele, bateram nele, né? E teve uma situação aqui
Por que Jesus ele não foi condenado a um apedrejamento? Porque pelas leis de Roma lá, para uma pessoa ser condenada a apedrejamento, para ter pena de morte lá, ela só poderia ser autorizada pelos romanos. E os romanos nunca autorizaram uma pena de morte por blasfêmia. Era que os religiosos ali estavam condenando a Jesus, né, por blasfêmia. E isso não entrava ali nas leis de Roma para crucificar Jesus. Então eles levaram ali a Jesus para Roma, ele sendo acusado de rebeldia contra Roma, né? Então eles estavam tentando fazer aquelas artimanhas ali para Jesus ser crucificado, para Jesus ter a pena de morte. E os crimes sérios da cruz, né, na época da lei romana, os crimes sérios da cruz eram 3 tipos de crimes que levavam as pessoas a ser condenadas à crucificação, que eram escravos que cometiam crimes contra a vida, né, contra a propriedade, e criminosos reincidentes e conspiradores contra o governo. Então esses 3 tipos de crimes eram considerados a ser levado para a crucificação lá. E Jesus não estava enquadrado aqui. Então eles tentaram fazer uma artimanha ali para condenar Cristo à crucificação. Então eles fizeram ali uma armação ali com Cristo, que todos ali precisavam pensar que Jesus era um rebelde, né? De que Jesus era um rebelde. E Roma, ela precisava provar, né? Ela precisava provar que aquela condenação de Jesus foi por escolha de Roma, né? Por Jesus ser rebelde. E ele foi acusado ali de ser rei dos judeus, né? Então a Roma, ela precisava desse recado aí, né? Dessa situação. Bom, ele é rebelde, ele é considerado rei dos judeus, né? Então eu não vou aqui me prolongar, vou avançar aqui um pouco na história. Eu já vou um pouco mais lá para frente. Jesus, ele haveria então de tomar, né, irmãos, todo aquele cálice de dor que ele passou ali, todo aquele sofrimento que todos conhecem essa história, né? E ele estava reservado, né, a cumprir aquela missão que foi dada para ele, né? Só que teve certas situações ali que tentaram facilitar ali para ele naquele momento que ele estava indo para a crucificação, tentaram ali facilitar as coisas para ele. E no Marcos 15, do 22 ao 23, não precisa abrir, irmãos, eu vou ler rapidamente. Conduzem Jesus ao Gólgota e ofereceram vinho misturado com mirra, mas ele não aceita, né? Então, esse vinho misturado com mirra aqui era como se fosse um anestésico, né? Para diminuir um pouco a dor, para diminuir um pouco aquele sofrimento que Jesus estava passando ali. E Jesus, ele não aceita. Jesus, ele nega tomar aquele vinho, pois ele estava incumbido de enfrentar aquele cálice de dor. E nos capítulos posteriores, queridos, ele foi desprezado, né? Pelos soldados, pelos religiosos, pelaquela multidão que estava sendo influenciada, né? Teve vários insultos, vários xingamentos, zombaram dele muito, teve vários insultos, blasfêmias, falando um monte dele. E teve uma certa situação que quando ele estava lá já na cruz, né? Um dos religiosos ali falaram assim para ele: tu que ia derrubar o templo em 3 dias e ia edificar, então salva-se a ti mesmo, desce da cruz. Então foi aquela situação que Jesus estava ali sofrendo de dor, de zombaria, e ele ali estava quieto, só ouvindo aquele povo falando todas aquelas besteiras, zombando de Cristo. Aí eu trago para os dias de hoje, irmãos. Infelizmente, queridos, muitos ainda zombam de Jesus.
Muitos ainda ficam zombando de Jesus. Não vou aqui também entrar em questões, porque o homem fez isso, né? Aí vem aqui com aqueles argumentos, tá acontecendo tudo isso na humanidade porque o homem zombou. Eu não vou entrar nessa questão, porque eu não tô nesse nível, né? Nesse nível. Mas eu não vou entrar aqui nessa questão. Mas isto é fato. Muitos estão zombando de Jesus. E em meio àquela dor ali que Jesus estava passando ali, ele sabia que ele tinha que cumprir aquele propósito que foi dado. Ou seja, ele foi obediente e ele superava o seu conforto particular aqui. Ele superou aquele conforto particular e fez a vontade do Pai. Ou seja, ele amava mais o Pai do que a si mesmo. Ele amava mais o Pai dele, mais a Deus do que a si mesmo. Glória ao nome de Jesus. Um pouquinho antes, voltando antes, lá quando ele estava ali orando, né? Quando ele estava orando ali, ele falou assim: Pai, se possível, Pai, passa-se de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Então, irmãos, ele amava mais a Deus do que a si mesmo. E o Pai, Deus cuidava dele no cumprimento da sua missão ali, né? Que é um amor de pai para o filho, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e cumprir a sua missão. Jesus fez isso por mim e por você. Aí eu te pergunto, você tem tomado a sua cruz? Você tem tomado a sua cruz? E as zombarias que existem, né, por causa da sua fé? Ah, o irmão Rony aceitou a Cristo e ficou doido, agora ele é crente, né? Vê aqueles papos, né? Agora ele é crente, só fica falando de Jesus, só fica falando da Bíblia. Nossa, eu tive vários comentários desses, vários comentários. Mas você não sabe a alegria, irmãos, a alegria que eu sinto com Jesus. Depois que eu aceitei ele, eu não vi a hora de ser batizado, de aceitar ele, anunciar mesmo. Eu fiquei super feliz mesmo de anunciar esse Cristo, porque é só você vivenciando, irmãos. Não tem explicação, não tem explicação. Teve um certo momento que eu sou apaixonado, não. Eu amo a Fórmula 1. Eu amo a Fórmula 1. E a câmera ali no wallboard, ali dentro do carro dentro do carro mesmo, né? Tinha uma câmera, e aí tava andando ali, aí você fica imaginando que você tá ali dentro, né, daquele carro, né? Eu fiquei viajando assim, eu falei, nossa, meu Deus. Eu falei assim, meu Deus, como eu gostaria de dirigir um carro desse, né? Fiquei viajando ali, ele dirigindo assim, como se eu estivesse lá dentro, né, aquela câmera, né? Aí eu falei, nossa, como eu gostaria de dirigir um carro desse, é meu sonho, né? Eu falei isso. Irmãos, diante de Deus, veio uma resposta ali dentro da minha alma e falou no meu coração: esta alegria que você está sentindo agora não se compara à alegria que você vai ter na eternidade, do lado de Cristo. Nossa, irmão, na hora veio isso, eu falei, meu Deus, é verdade, Senhor. Verdade. Então nós temos que ter essa alegria, nós temos que ter essa esperança, nós temos que ter essa convicção da vida eterna, porque esta é mais importante do que tudo que tem aqui neste mundo, irmãos. Mas é difícil de entrar isso nas nossas cabeças, porque vivemos aqui, precisamos das coisas daqui, precisamos das coisas da terra daqui. É difícil, mas temos que ter isso em nosso coração. A vida eterna, de viver com Cristo na eternidade. Bendito é o nome do Senhor. Então você está disposto a carregar na tua cruz, né? E as portas que se fecham por causa da sua fé? Como que você está aí quando fecham a porta na sua cara por causa da sua fé? Qual que é seu comportamento? Até onde você está disposto a fazer como Cristo fez? Não estou aqui falando, né, irmão? Pelo amor de Deus, né, que você tem que passar o que Jesus passou, né? Ser chicoteado. Não estou falando nisso, mas eu estou falando até onde você está disposto a falar de Cristo para os seus familiares.
né? Até onde você está disposto? Ide, pregai. Não precisa ser um pregador, não. Ide falar de Cristo. Falar da tua salvação. Porque, queridos, esse é o momento, irmãos. Esse é o momento. Muitas pessoas ainda estão zombando, estão brincando, estão perdendo tempo. Muitas pessoas estão sendo ceifadas sem Cristo. Oh, Deus. Então, queridos, até quando você está disposto a fazer como Cristo fez? Porque o que Cristo fez ali, Ele fez para que o véu se rasgasse. E o véu se rasgou, né? Para que eu e você possa entender aquele sofrimento que Ele fez lá na cruz do Calvário. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. E já estou finalizando, tá, irmãos? É bem rápido hoje a ministração. Agora, voltando lá no início, queridos, que eu acabei perguntando ali para minha esposa, né? E eu fiquei ali perguntando para Deus, né? Senhor, mas por que o Senhor está permitindo de tudo isso acontecer, né? Talvez muitos vão dizer aí, bom, já fiz essa pergunta para Deus, né, tal, não sei o quê, e talvez a própria pessoa vai responder assim, talvez muitos vão dizer, bom, Deus está de braços cruzados, né, e está deixando o inimigo fazer a limpa na humanidade, né? Deus está de braço cruzado lá, não, imagina, Deus de braço cruzado e deixando toda a desgraça acontecer no mundo, deixa o inimigo mesmo ceifar as pessoas, que Deus está de braço cruzado. Ou talvez outros vão dizer, né, talvez com uma resposta simples, né, como o pastor Ricardo fala, aquela resposta no raso, tá no raso ainda, essa resposta é muito simples, né? Vão falar, não, mas por que essas pessoas estão morrendo? Aí muitos podem até responder essa resposta rasa, né? Não, é que chegou a hora dela, né? Chegou a hora dela, então... chegou a hora dela, por isso que ela está morrendo, né? Então, não, mas essa resposta é muito simples. É muito fácil falar assim. Não, chegou a hora dela, então ela tem que morrer. Não, é muito fácil. É muito raso essa resposta, né? E aí, Deus, eu fui perguntando ali para ele, né? Senhor, mas por que, pai? Por que está acontecendo tudo isso? E outras notícias deixam você ali xarope, né? Você só fica ouvindo esses tipos de coisas. Você fica ali, aí mexe no psicológico, às vezes tem muitas pessoas que acabam ficando até doentes de tanto assistir só morte, aquele medo que a mídia está colocando em você. Não estou aqui falando que você tem que sair pra rua, que você não tem que usar máscara, que você tem que ir pra festa clandestina. Não, irmãos, tem que respeitar. Tem muitas pessoas que estão zombando de Cristo. Muitas pessoas estão zombando, estão brincando, estão achando que isso é tudo brincadeira, é tudo ilusão, é tudo mentira. Mas não morre só de Covid, morre de outras doenças. Aí vem com esses vários questionamentos e o povo não está nem aí, irmãos. É isso que está acontecendo, infelizmente. Então aí eu fiz essa pergunta, né, para Deus, Senhor, mas por que o Senhor está permitindo de tudo isso acontecer? Onde que o Senhor está, Pai? Por quê, Pai? De tanta desgraça, tantas mortes, Senhor. Eu perguntei, né, para Deus, né? E Deus respondeu em meu coração, irmãos. Somente para aqueles que creem, quem não acreditar, amém. Mas Deus respondeu no meu coração, queridos. E Ele falou assim para mim: eu estou no controle de tudo. Aleluias. Ele respondeu no meu coração: eu estou no controle de tudo. Irmãos, então Deus é injusto, né? Talvez muitas pessoas podem pensar isso. Então Deus é injusto, Ele está permitindo das pessoas morrerem, Ele está permitindo das famílias perdendo seu ente querido, de sofrer ali, né? Cadê Deus, né? Não sei o quê. Talvez muitos podem estar perguntando isso, podem estar se questionando, né? Muitos familiares ali que realmente ficam sofrendo. É triste, é lógico que é triste, é desesperador um ente querido da sua família falecer por causa dessa doença maldita, né? Falecer e você não ter a dignidade de enterrar o seu ente querido por causa dessa doença. É lógico que é muito triste, queridos, é muito triste. Mas uma coisa eu percebi, queridos, do ano passado, de 2020 até 2021, uma coisa que eu percebi,
que as pessoas estão se voltando, né? Estão se voltando mais para Deus. Mesmo que muitos podem falar, mas na dor, não importa. As pessoas estão voltando mais para Deus, né? Estão buscando mais a presença dele. Talvez aqueles ainda que ficam, não sabe, que fica meio assim de ajoelhar e de falar com o próprio Pai, né? Que você tem todo esse direito, você tem esse livre acesso de ajoelhar, conversar com Deus e falar em nome do Senhor Jesus, Pai, me socorra, me tira dessa situação. Senhor Deus, me dá aquele fôlego, Pai, que somente o Senhor pode me dar, somente o Senhor pode restaurar os meus pulmões. É Cristo, é somente Ele que pode fazer todas essas coisas. Então as pessoas se voltaram mais para Ele. Não estou aqui falando todos, mas muitas pessoas se voltaram, mesmo aquelas lá que nem buscavam Deus. Tá tudo beleza, tudo tranquilo, minha vida tá uma bênção, eu tenho um ótimo salário, eu tenho um ótimo emprego, minha vida sentimental tá perfeita, tenho uma ótima casa, tenho um ótimo carro. Eu vou buscar Deus para quê? Para que eu vou buscar Deus? Então, mesmo essas pessoas aí, queridos irmãos, sendo rico, sendo pobre, não importa. Na hora que você puxa o pulmão ali, busca o ar ali, irmãos, não adianta você ter dinheiro. Não adianta. Você pode ter o dinheiro, todo o dinheiro do mundo, não adianta. Esse fôlego aí que você precisa, somente Deus pode restaurar, somente Deus pode voltar esse seu pulmão a respirar normalmente. É somente Deus, queridos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Então, irmão Rony, você está falando tudo isso aí, é fácil, palavras, né? Mas por que Deus então não acaba com esse vírus? Por que Ele, no estalar de dedos, pá! A partir de amanhã não tem mais esse vírus. Eu vou matar esse vírus. Eu vou acabar com o sofrimento da humanidade. Por que Deus não faz isso, irmão Rony? Queridos irmãos, se eu soubesse a resposta... Eu também faço essa pergunta. Também faço. Não é que eu faço, né? Eu acredito que... Não é que eu fiz essa pergunta, né? Quem sou eu para fazer essa pergunta para Deus? Mas eu creio e acredito que se Deus der a palavra lá, acabou. Não permito mais. Chega. Acabou. Vai sumir esse vírus, né? Mas, como eu disse, né? É fácil falar, viver de parábolas, né? De viver de contos de fadas. Tudo fácil, né? Mas não é assim, irmãos. Vamos voltar pé no chão, realidade racional aqui. Não é assim que a banda toca. Não é assim, queridos irmãos. Amados. Então, queridos, o que Deus está querendo de mim e de você, amados? O que Ele está querendo? Ele está querendo que você continue buscando a tua presença. Ele está querendo que você continue buscando a presença dEle. Continue buscando. Volte-se para Ele. Mesmo que você... irmão, eu estou meio desviado, né, Deus? Aí, ainda tem pessoas que falam, não, eu estou de mal com Deus, né? Eu estou triste com Deus, né? Por causa disso, por causa daquilo. Onde que estava Deus que acabou levando o meu ente querido? Eu estou triste com Deus. Tem pessoas que estão tristes com Deus pelas situações que estão passando, né? E Deus, Ele está falando para você mesmo. Volte para o papai, que Ele está de braços abertos esperando você. Só que esse tempo é limitado. Deus está dando mais uma oportunidade de você voltar para os braços dEle. Aleluias. Adore Ele. Busque Ele. Glória ao nome do Senhor Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Irmãos, vou falar uma coisa aqui, queridos. Fácil é viver sem Cristo, mas o difícil é morrer sem Ele. Vou falar mais uma vez se você não entendeu. Fácil é viver sem Cristo. O difícil é morrer sem Ele. Então, amados em Cristo Jesus, volte para o papai. Volte para o Mestre. Porque Ele é o único que pode salvar a tua alma. Ele é o único, irmãos. Volte para Deus.
Ah, mas eu ainda não aceitei. Aceite ele, irmãos. O tempo está limitado. Ah, irmão, mas esse vírus aí vai passar, vai voltar a vida tudo normal. Tudo bem, queridos, tudo bem, vai voltar tudo a vida normal. Mas você não sabe como que vai ser amanhã. Você não sabe. Talvez amanhã pode ser já tarde demais. Aceite ele hoje como seu único e suficiente salvador da tua alma. Oh, aleluias. Eu não sei porque Deus me tocou de falar isso, irmãos. Aceite essa mensagem. Aceite essa mensagem de Cristo. Ele está falando, volte-se para Ele. Adore Ele. Eu te aceito, Deus. Eu quero a minha salvação, Senhor. Me perdoe os meus pecados, Pai. Eu não sou perfeito. Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, isto é o mais importante. A nossa salvação. Isto é o mais importante. E jamais, queridos, jamais se esqueça do que Jesus sofreu lá naquela cruz. Por mim e por você. Jamais esqueça o que Jesus sofreu naquela cruz. Então aceite Ele, volte-se para Ele. Desculpa ficar repetindo isso, mas é o que Deus está tocando no meu coração de falar, e eu vou falar. Mesmo que se você não gostar, volte para Ele, que o tempo está limitado, irmãos. E queridos, e se for para morrer, morra com Cristo em teu coração. Morra com Cristo. Oh, aleluia. Se for para morrer, morra com Cristo. Para viver com Ele na eternidade. Porque nós somos seres limitados, né? A gente quer as coisas palpáveis. É o que eu vejo, né? Da onde tomé. Não, mas eu não consigo. Não. E ainda tem aqueles papos, né? Muitos querem ver Deus, né? Eu gostaria muito de ver Deus, né? Para ver se Ele existe mesmo. Eu gostaria muito de ver Jesus, cara a cara, tete a tete, né? Muitos querem ver Deus, muitos querem ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Não é verdade, irmãos? Ninguém quer morrer. Mas todos querem ver Deus. Irmãos, aleluias. Então, irmãos, queridos, eu peço perdão para os irmãos, né? Mas foi o que Deus tocou no meu coração aqui. Eu sei que talvez a mensagem tenha sido pesada hoje, né? Mas Jesus ali, eu questionei a Deus ali, Ele me fez lembrar ali. Porque eu questionei ao Senhor, mas por que o Senhor está permitindo tanto sofrimento na humanidade? E Ele me fez lembrar. E meu filho que sofreu por você? Hein? E meu filho que sofreu lá naquela cruz por você aí? Isso a gente não lembra, né? Isso a gente não lembra. Aquele sofrimento que Jesus fez lá na cruz por mim e por você. Então, irmãos, para finalizar aqui, queridos, muitos ainda estão brincando com Cristo. Muitos ainda estão brincando com Deus. E Deus está dando mais uma oportunidade. Está dando várias oportunidades. Arrependei-vos. Volte-se para Deus. Se você pecava, para de pecar. Volte para os braços do Pai. Bendito é o nome do Senhor. E não se esqueça, irmãos, em Cristo Jesus. Não se esqueça. Deus está no controle de tudo. Amém? Deus está no controle de tudo. E Ele ainda faz milagre hoje, tá? Muitos podem achar que Deus está de braço cruzado, Deus está permitindo de tudo isso acontecer, mas Deus ainda faz milagres. Tá bom, irmãos? Amém, queridos? Somente até aqui, irmãos. Desculpa, irmão, a palavra talvez tenha sido um pouco pesada, mas eu estou em paz, eu estou feliz com essa mensagem que Deus me fez me lembrar da dor dele lá, né? Porque é fácil, nós somente olhamos nosso umbigo, né? Mas o que Jesus sofreu ali naquela cruz por nós, nós não lembramos. Obrigado, Senhor. Eu agradeço a oportunidade, irmãos. E mais uma vez, queridos, eu peço que vocês curtem esse vídeo, né? Dá aquele like nesse vídeo. E, se possível, compartilhe também esse vídeo aqui. Compartilhe esse vídeo para atingir mais pessoas.
E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Amém, queridos? Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, que você tenha uma ótima semana. E não se esqueça, se você está desviado, volte para Deus. Se você não aceitou a Cristo ainda, aceite Ele verdadeiramente em teu coração. Porque nosso tempo está limitado, irmãos. Amanhã não sabemos o que pode acontecer. Volte para Deus. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade, que tenhamos uma ótima semana em nome de Jesus. E como eu sempre disse, força com Cristo, irmãos. Força com Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus.